Meus caros, aqui é o Sabino. 2h40 da manhã, iniciando um vídeo, tomadinho banho, cheirosinho, prestes a dormir. Eu poderia gravar de manhã? Não. Então eu tenho que gravar agora de noite, de madrugada, né? E amanhã, hoje, vou precisar acordar cedo. O que a gente não pode fazer é parar. O vídeo de hoje surgiu com o versículo que li em Provérbios 20:18, hoje de manhã, ou melhor, ontem de manhã, né? Onde ele diz: os projetos se firmam pelos conselhos. Salomão está dizendo isso em Provérbios capítulo 20, verso 18, né? Os projetos se firmam pelos conselhos. Alguns outros provérbios de Salomão, ele fala sobre conselhos também, né? E ele fala que na multidão de conselheiros há vitória na batalha, alguma coisa assim. De qualquer forma, Salomão ele enfatiza bem o fato de que pedir conselho é sinal de sucesso, sinônimo de sucesso. E alguns dirão, alguns gurus, coaches, nada contra eles, eles ajudam bastante pessoas, muitas pessoas, mas muitos dirão que você deve pedir conselhos de quem está onde você gostaria de estar. Sendo que, na verdade, os conselhos podem vir de quem você menos espera. Não necessariamente somente da pessoa que você admira. Quando você tem uma mente fechada, os conselhos das pessoas que não estão no lugar onde você gostaria de estar podem moldar os seus atos, os seus hábitos, as suas ações rumo ao fracasso. Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de explorar e não tem, posso dizer que humildade para fazer assim com as mãos e aceitar como se estivesse com fome qualquer conselho, quando uma pessoa da sua família ou dos seus amigos disser a você que você não deve fazer tal coisa ou deve fazer isso ou aquilo, meio que demonizando o seu sonho e até mesmo atrapalhando o seu projeto, você pode acabar aceitando aquela opinião como realmente um conselho e moldar completamente o seu destino. O que na verdade daria certo, agora não dará mais certo porque você está desistindo por causa de um conselho que você recebeu de mente fechada de algum parente seu. Deu para sacar? Mas quando você tem a mente aberta, todos os conselhos são bem-vindos. Você só ouve conselhos de pessoas que estão no lugar que você gostaria de estar quando você tem uma mente fechada. Mas quando a sua mente é aberta, você consegue peneirar. E quando eu falo peneirar, não é aquela coisa de ouvir por aqui e deixar sair por aqui. Não. Peneirar no sentido de receber toda a informação e por mais que a pessoa esteja falando com um sentido literal, você absorve aquilo de maneira metafórica. Vou dar um exemplo para você. Fica comigo aí que você vai entender. Quantas vezes eu dei conselhos ao meu pai e ele não me ouviu? E depois ele precisou da minha ajuda, né? Mas eu, como um filho, não joguei na cara. Eu simplesmente fui lá, ajudei e
cuidei da minha vida, basicamente, como um filho, né? Enquanto, assim, esse é o exemplo que eu queria dar. Enquanto o seu projeto for construir um castelo e você pergunta ao rei como fazê-lo, como construir um castelo, né? Você chega ao rei para perguntar como que faz para construir um castelo, existirá alguém naquele exato momento perguntando ao engenheiro. O rei está exatamente onde você gostaria de estar. Num sentido metafórico, tá? Claro. Quem tem mente fechada vai em quem está onde quer chegar. Quem tem a mente aberta vai em quem está nas escuras, nos bastidores. Não só nos bastidores, mas nos bastidores dos bastidores. Às vezes, o maior palestrante aprendeu uma filosofia com um morador de rua. Por que você não pode aprender também com um morador de rua? Às vezes, o seu avô tem um grande conselho ensinando como, por exemplo, afiar o facão, e você pega aquela dica e de maneira metafórica aprimora para sua vida. Vitor, como que eu faço isso? Não sei. Falei de maneira aleatória aqui, mas para você pegar o esquema. O castelo, ou melhor, todos os conselhos são válidos. Esse aprendizado aqui eu fiz hoje de manhã, tá? Fiz hoje de manhã. É um contexto que eu escrevi aqui em cima do versículo de Provérbios, capítulo 20, verso 18. Todo dia eu faço isso. Olha isso aqui. Cada bloquinho disso aqui, ó. Cada bloquinho disso aqui é um dia, tá? Olha, olha o tanto de dia. Tem mais aqui, ó. Tem mais 337 para baixo. Se eu apertar para carregar mais aqui, ó, ele abre mais. São 365 dias que eu passei construindo essas... É o livro, tá? Construindo meu livro. Estamos no dia 337. Em poucos dias vou lançar esse livro. O Líder em 365 dias. E aí, eu tava aqui, né, no castelo. Os projetos se firmam pelos conselhos. Cada lição, né, para se tornar um líder desse livro é um capítulo em cima de um versículo isolado da Bíblia. Enquanto o seu projeto for de construir um castelo, ou melhor, todos os conselhos são válidos, não rejeite por vir de um estranho. Lembre-se disso. O castelo que você se refere pode ser físico e literal. Mas o mendigo pode entender como metáfora e talvez lhe dirá algo como castelos, abre aspas, né? Castelos não são, ou melhor, castelos são construídos para derrubar os homens e os homens nascem para derrubar os castelos. Deu para entender? Que não entendeu, deixa eu explicar. Às vezes você pode estar pedindo conselho para um morador de rua, como construir um castelo, por exemplo. Não necessariamente ao rei, mas você chega ao morador de rua. E o morador de rua entende que você está fazendo uma pergunta besta e ele talvez esteja embriagado ou viajado das ideias, ou até mesmo seja um cara sábio, muito sábio, que está morando nas ruas por opção. De repente ele entende como metáfora e fala: castelos são construídos para derrubar os homens e os homens nascem para derrubar os castelos. E com isso você acaba tendo ali uma percepção maior para reforçar, talvez, né, o seu castelo quando você construir. Ou pegar aquele ensino que aquele morador de rua trouxe e aplicar de maneira diferente para sua rotina enquanto você constrói o castelo. De qualquer forma, todos os conselhos são válidos. Absolutamente todos. Se você... Eu lembro uma vez que eu pedi o conselho para o meu pai
referente a uma estratégia que eu estava prestes a fazer na internet. Eu não lembro direito qual que foi a afirmação dele, mas ele não manja de internet, ele não manja de, assim, algoritmo, essas coisas, muito menos de publicidade, que é o meu trabalho principal com a minha agência de marketing. E eu perguntei para ele. Aí eu falei, qual que é a sua experiência e qual que é o seu conselho? Fala o que sentiu no seu coração. E eu perguntei para ele isso justamente porque um dia eu havia lido que Salomão, um dia, indicou a quem busca sabedoria buscar conselhos. Então eu busquei conselhos, né? E aí ele me disse alguma coisa lá, nada a ver, tipo assim, que faz muito sentido pro contexto dele, né? Pra idade dele e pro cenário que ele está, né? Meu pai, ele é muito atualizado, ele tá sempre à frente, assim, de bastante informação, coisa que às vezes eu tô desatualizado sobre a internet e ele tá falando pra mim, porque ele sempre tá ouvindo nas rádios, né, e tudo mais. Mas, apesar de ele ser um cara bem atualizado, bem pra frente, ele ainda não manja muito bem de postar vídeos. Ele sabe, mas, tipo, enfim, né. E aí ele me deu um conselho lá de alguma experiência que ele passou. Eu peguei 90% daquela informação, modelei e apliquei como metáfora. Tô lembrando o que ele falou. Ele falou. Não, não lembro. Não lembro. Eu não lembro. Enfim, eu peguei o que ele falou e apliquei como metáfora para minha estratégia. E basicamente acabei reformulando boa parte da minha estratégia. E no fim das contas deu certo. E pensando por outro lado, se eu tivesse negado a opção de ter pedido um conselho para ele, a minha estratégia poderia não ter sido tão boa quanto foi, né? Enfim, todos os conselhos são válidos. O líder entende, estende as mãos e recebe com muita sede e humildade, nem que seja do seu próprio filho. Eu realcei aqui, nem que seja do seu próprio filho, porque é muito comum os pais não ouvirem tanto os conselhos dos filhos, mas o líder estende as mãos e recebe com muita sede e humildade, nem que seja do seu próprio filho. E essa é a frase do dia. Enquanto você pergunta ao rei como construir um castelo, existirá alguém que perguntará ao engenheiro. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Eu falei baixinho porque agora são 2h59 da manhã. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Ah, lembrando, aqui embaixo tem alguns botões, né? Você escolhe um deles aí, pode clicar, se inscrever, dar o like, dar dislike. Fica à vontade para fazer o que quiser. Comenta se você consegue apertar os 3 botões ao mesmo tempo. Se inscrever, dar like e dar dislike. Vê se você consegue. Beleza? Se você não quiser compartilhar esse vídeo, não tem problema. Só dá like que o YouTube identifica que é um vídeo bom para ser recomendado. Assim você já vai estar ajudando. Ok? Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.